Muito bom dia para você que está acompanhando o Grupo Séries de Comunicação. Sejam todos bem-vindos à nossa edição de todo sábado do Sexo Nada Frágil. Programa para iniciar o seu dia com debates importantes e também trazendo sempre temas que são atuais, pertinentes e que faz você que está aí do outro lado do rádio ou das nossas telinhas ter aquele momento também da reflexão. O nosso Sexo Nada Frágil vem todos os sábados, sempre com a companhia minha, Thalita Trenepol, trabalhos técnicos de Tailine Fobrich, ao meu lado, Daiane Gissen, Isabel Centenaro, Neca Trenepol Crestani e, claro, com o oferecimento dos nossos patrocinadores, Laboratório de Análises Clínicas Unitar e a Clínica Lazo. Com o Laboratório Unitar, você realiza os seus exames laboratoriais com qualidade, eficiência e sempre lembrando, né, que cuidar da sua saúde, fazer exames periódicos te dá mais longevidade e qualidade para ter uma vida mais saudável, sempre cuidando e realizando os seus exames em um laboratório que te entregue excelência no atendimento e também na análise clínica. Laboratório Unitar, resultados precisos e laudos confiáveis, é lá que você encontra em Não Me Toque, sua matriz, 2 filiais em Carazinho e Lagoa dos Três Cantos. E também com a gente a Clínica Lazo, que é um centro de saúde e bem-estar que conta com profissionais extremamente capacitados que vão estar te atendendo sempre de forma personalizada e, claro, em 2 modalidades, tanto presencial quanto à distância. Na Lazo, eles cuidam do seu bem-estar de forma integral e promovem a saúde mental e física. Telefone para agendamentos é o 99100-3109. Já chama a Carol, agenda o seu atendimento e passe a cuidar mais da sua saúde, colocando ela em primeiro lugar com a Clínica Lazo. Nesse fim de semana, pela Séries AM Positiva FM, nosso canal no YouTube, no @canal Grupo Séries, a gente chega para trazer o debate de um tema que foi muito repercutido nessa semana, mas eu vou deixar para o final para a Daiane fazer a introdução desse tema de hoje. Antes, quero começar cumprimentando a colega de frente, Isabel Centenaro. Tudo bem, Isabela? Bom dia, Thalita, Dai, Neca, Tailine, é tão difícil esse nome, né? Tailine. Ela e o tio Gilson, acho. Não, mas eu lembro daquelas meninas que tem a dupla, né? Tailine e Tayane, né? Canto italiano muito lindo e muito bonitos também. Olha só. Então, um bom dia a todos os ouvintes, né? E um bom programa para nós. Neca Trenepol Crestani. Bom dia, meninas aqui da bancada. Bom dia, nossos ouvintes do Grupo Séries de Comunicação. Estamos aí mais um sábado com mais um tema polêmico aí. E com certeza com divergências, né, Thalita? Mas sempre faz parte do programa, né? Claro. Tem que ter quem concorda e quem discorda. Então estamos aí para botar nossas ideias, né? Senão a gente só concordaria, né? Não tem verdade. graça. Daiane Gissen, tudo bem? Bom dia. Muito bom dia, Thalita, Isabel, Neca, Tailine, a todos os nossos ouvintes. Mais um sábado que a gente vem chegando aqui para tratar de mais um tema que com certeza vai trazer divergências, vai trazer concordâncias, mas também precisa ser levado em pauta. E mais uma vez a gente vai tratar da questão das redes sociais, né, que de uma forma ou de outra estão envolvidas nesse contexto. Nesta última semana repercutiu uma notícia, então, porque a família do Roberto Justus postou uma foto, ele, a filha e a Ana Paula Seibich, isso, não lembrava o sobrenome dela, postou uma foto de família, os 3 lindíssimos na foto, e uma foto da menina também, e na foto ela tá com uma bolsa que é da Fendi e que custa R$14 mil. E aí essa foto repercutiu em alguns perfis de fofoca e gerou diversos comentários, né? Depois que tá nas redes sociais, vira uma terra de todo mundo tem uma opinião sobre isso. Alguém comentou com relação aos bolcheviques, como se fosse a família, e fazendo referência, então, à Revolução Francesa. E um professor da Universidade Federal respondeu esse comentário, comentando com guilhotina. E aí, fazendo, então, referência a essa história com relação às classes sociais, a divergência entre as classes sociais na época da Revolução Francesa. E aí também veio a público com a questão dele ter incitado isso como uma questão de ódio contra uma criança, né? E por ser um professor também já aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aposentado desde 2022.
Então, a universidade também se pronunciou com relação a isso e que não aprova nenhuma incitação de violência. A família, claro, veio a público também mais uma vez, destacando, chocados, né, pela repercussão do caso, desejando a morte de uma criança, ou enfim, o fim de uma família que simplesmente postou uma foto em um momento de harmonia em que todos estavam juntos e felizes, né, pelo que aparenta na foto. Mas aí fica aquela questão, né, de todo mundo pode comentar e interpretar e ir para o lado que ninguém tem controle. Bom, vamos deixar bem claro, né, que o auge do ponto dessa questão é a bolsa que a criança, então, de 5, 6 anos estava usando, que é avaliada em torno de R$14.000. E isso, por uma criança estar usando uma bolsa com alto valor, acabou incitando, né, o ódio nas redes sociais e muitas pessoas, inclusive, desejando a morte dessa criança por ter, né, essa condição financeira de ter uma bolsa de mais alto valor, né, o que não é comum. E aí a gente volta de novo àquela polaridade que nós temos no mundo, né, e principalmente também no Brasil, de colocar sempre ricos contra pobres, brancos contra negros, Grêmio contra Inter, homem contra mulher e assim por diante. E essa repercussão acabou chamando a atenção porque, inclusive, um professor, que em tese é para ser uma pessoa extremamente experiente, acabou colocando a guilhotina como forma de resolver o problema, né? Ou seja, que teriam que decapitar a menina. Horas. Se os pais são bem de vida, construíram o patrimônio, porque o Roberto Justus construiu seu patrimônio com muito trabalho, né? Ele é um empreendedor, um empresário que teve, inclusive, programas na televisão brasileira por muitos anos, auxiliando as pessoas a empreender no Brasil, né? A esposa também faz o seu próprio dinheiro. Qual o problema da criança usar uma bolsa de R$14.000? O que as pessoas têm a ver com isso? Se eles têm condições ou não têm? O problema maior do ser humano é que tá muito fácil de você opinar sobre a vida alheia e tu nem sabe o que tá acontecendo. Eu até conversava aqui nos bastidores. E se a bolsa não era da criança? Se a bolsa era da mãe da criança e a criança só tava segurando? E qual o problema? Se a pessoa tem condição financeira e quiser gastar o seu dinheiro em bolsa, em sapato, em água com gás, o dinheiro é dela, ela conquistou. Eles não estão vivendo de assistencialismo. E aí, diga-se de passagem, ele fez um trabalho de anos de não ter horário, de não ter dia para trabalhar, não ter horas suficientes, às vezes, no dia, para poder fazer o patrimônio que ele fez. E aí vem a terra de ninguém, onde todo mundo é dono. E todo mundo tem uma opinião. Todo mundo tem uma opinião e se acha no direito de ir lá criticar. O que ele fez para essa pessoa ter o dinheiro que ele teve ou conquistar? Vamos lá, o Roberto Justus, o que essa pessoa, esse professor fez? Porque assim, quem conquistou todo o valor e todo o capital foi o Roberto Justus com o trabalho dele. O que esse professor tem o direito de chegar e opinar na vida dele? Mas não só ele, né? Porque ele foi o que chamou a atenção por conta da guilhotina, né? Não, por conta de que a gente pressupõe que um cara, para ser professor de uma universidade federal, no mínimo tem que ter alguns requisitos como inteligência, né? E um cara, no meu ponto de vista, que faz um comentário desses contra uma criança, inteligência, pode ter a inteligência de dados, mas emocional nenhuma, né? Porque não consegue se colocar no lugar de uma outra pessoa. É incitação ao ódio, incitação vem a raiva, mostra que realmente não admite. E aí vem aí o que tu falou ali anteriormente, Alita. Branco contra preto, todas as raças, um contra o outro, né? Em si, é só querer... É uma briga dentro das redes sociais, mas ninguém sabe o que está falando às vezes também, né? Independente deste caso, porque eu não me aprofundei, vi poucas coisas nas redes sociais sobre isso. E assim, independente disso, eu penso que se a pessoa pode comprar uma coisa e pagou e não está devendo para ninguém, ela deve usar e fazer o que ela quer com o dinheiro dela. O dinheiro dela, mesmo que sem questionar se foi devido ou indevido o ganho, é dela. E se ela tivesse algum dinheiro indevido, é um problema dela de um dia pagar por isso, né? Ou na justiça daqui ou divina, né? Então, não cabe a nós julgar isso, né? Eu penso assim, desde que não ficou devendo, ela usa o que quiser, ela compra o que quiser. Eu sou contra quando uma pessoa ostenta coisas
e ficou devendo do outro lado. Vai numa loja, compra um monte de coisas de marca, coisas chique, e não pagou o fornecedor. Aí eu sou contra, porque daí a pessoa está ostentando, entendeu? Se a pessoa comprou e pagou, o problema é dela. Ela usa o que quiser. Mas mesmo o que assim, as pessoas não temos nada a ver, né, Isabel? Ninguém tem nada a ver com a vida do outro. Mas então é o que eu estou falando, né? O problema é deles. O que isso vai mudar na nossa vida se nós der um monte de opinião? Nada. Deixa eles. As pessoas se preocupam muito com a vida dos outros. Tem que cada um cuidar da sua vida. Foram muitos comentários de ódio, assim, como se a criança tivesse que ser responsabilizada por os pais terem uma condição financeira de queira ou não poder, né, prover isso para ela, porque assim, ela com certeza estuda numa escola que é uma escola particular, muito bem conceituada, ela tem uma qualidade de vida que é maior do que a média da sociedade, por conta de toda a riqueza que eles, como a família, acumulou, tanto a Ana Paula quanto o Roberto Justus e a criança. E eu acho que as pessoas, elas têm que ter um pouco de noção de que para ele chegar onde ele chegou, e não só ele, a gente pode generalizar isso, né? Qualquer pessoa que está num patamar mais confortável, financeiro, econômico, não chegou ali de varde, não foi da noite pro dia. Existiu muito trabalho antes disso, né? A gente estava, inclusive, no Bom Dia Amigos, que foi com o seu Ney, foi falado sobre isso, de como que tudo é uma construção, que as pessoas também, elas têm a dificuldade de olhar o processo, elas olham só o resultado. Só olham agora, o aqui e agora. O resultado, o que aquele processo todo, aquela dedicação toda acabou resultando numa qualidade de vida melhor para o Roberto Justo e para a família. Mas eles não olham tudo que foi anterior, o que foi pretérito. Eles estão preocupados em achar que talvez em julgar que ele não é digno de ter o dinheiro que ele tem. Mas quem somos nós para julgar o outro? E se existem coisas caras, bolsas, carros, roupas, é porque alguém compra. Sim. Então, não ia ter essas fábricas também? E se eles compra têm... quem quer, quem pode. E se tem essas prioridades, se quer gastar... É isso que eu digo, cada um gasta o dinheiro. Se eu quero gastar em gato, se eu quero gastar em supermercado, se eu quero gastar em roupa, se eu quero gastar em todo ano ter um carro de luxo novo, é meu dinheiro, eu conquistei, eu faço o que eu quiser. Não devendo pra ninguém, né? É o que eu penso sempre, exatamente. Né? Porque tem gente que compra e mas não paga. Mas se é o teu dinheiro, pagando, tu faz o que tu quiser. Qual que é a dificuldade do ser humano entender que não é porque tem a rede social, que todo mundo tem a permissão de ir no perfil do outro, porque já é uma invasão do meu ponto de vista, né? Porque muitos nem seguem eles. Daí vão lá, comentam, fazem um discurso de ódio, nem vão se informar sobre as coisas. O ser humano, ele tá Mas não é nível... só nesse caso, né? Não, se nós for avaliar não. A rede social, se tu botar um ovo fritando no asfalto, eles já vão fazer uma história sobre aquilo lá e não vão nem se informar o porquê que é aquilo lá. Então, assim, já saem queimando o campo, que nem a gente fala. E as pessoas não devem, elas têm que realmente analisar. Antes de tu colocar qualquer coisa realmente numa rede social, cara, conta até 10. Só que as pessoas as pessoas, elas expõem aquilo realmente que está dentro delas. Então, você fica conhecendo muitas pessoas por causa dos comentários dela. Ela, como diz ali, está livre, fala o que quer, ela fala exatamente aquilo que ela pensa, aquilo que ela é. Então, a gente acaba tendo um conceito, às vezes, tinha um conceito melhor da pessoa, até piora, porque, mas olha, se ela fala isso, se ela pensa isso, que pessoa que ela é, né? Porque, como tu disse, é um discurso de raiva, de ódio, de inveja. Não sei o que faz as pessoas externar tudo isso. O sentimento, né? O sentimento que ela tem dentro dela, ela vai jogar ali nas redes sociais. Talvez sentimento uma forma dela, de inferioridade. colocar pra fora o que ela tá sentindo e não sabe como colocar. Inclusive, né, eu e a Daiane, nós curtimos o mesmo post, eu curti depois que ela, porque eu vi que ela tinha curtido, eu quero ver se eu acho aqui para compartilhar, que fala sobre também a questão de nós termos filtro e saber também o momento de falar, porque ali tu tá externalizando a fala a partir da escrita. Mas tem momentos em que a sabedoria é muito maior se tu ficar em silêncio. Não sei se tu se recorda, é um vídeo que é uma influencer, a Gabriele Priori, acho que ela compartilhou. Eu vou achar aqui pra trazer é um trechinho bem curtinho, que fala sobre isso. Às vezes a gente tem que ter... Será que vale a pena eu... Entrar no embate? Não,
vale a pena fazer um comentário sobre isso? É melhor Isso não vai fazer. mudar a minha vida? E nem é a do que outro. ela fala que quando você aceita todos os comentários e você responde todos os comentários das outras pessoas, quem está pautando a sua vida são os outros. É isso aí. E que é você que escolhe, eu que pauto a minha vida. O poder do silêncio estratégico é o título. Eu vou trazer pra gente compartilhar aqui. Nossos silêncios nunca sejam de submissão, que sejam sempre silêncios estratégicos. Eu não preciso me posicionar em todo momento, mas eu preciso me posicionar quando eu acho que eu devo. Se a gente retruca a todas as provocações, quem nos pauta é o outro. Eu retruco quando eu acho que eu tenho que retrucar, porque quem pauta a minha vida sou eu. Os nossos silêncios... E aí, então, tu tá retrucando todo mundo, tu tá comentando na vida dos outros e a tua vida tá sendo pautada, então, pelos outros? E uma outra coisa que eu acho interessante... Não que seja fácil também tu fazer o silêncio às nós vezes, estamos né? falando de outra coisa, mas a vida nossa sempre tem a política junto, né? Ela é o dia a dia que a gente vive. Então, comentários também dessa parte, né? Que nós temos uma extrema-direita e uma extrema-esquerda muito pontuais. É tudo no nesse Brasil momento, polarizado, né? Tudo é Mas, extremo. mas nunca foi que nem os últimos anos. Que nem os últimos anos se separou mesmo as Tudo, classes, né? Se separou. Então, eu vejo comentários de pessoas que têm uma opinião, a outra vai lá e exatamente o contrário, só que ela não está mudando a opinião daquele um que postou. Ele vai continuar com aquela opinião. E aquele outro vai continuar com a outra opinião. Porque eles se identificam de maneiras diferentes, veem coisas diferentes, né? Então, é a maior bobagem do mundo você retrucar em cima de uma postagem de alguém, porque aquela pessoa não vai mudar. Essa é a minha opinião. Aí eu acho que é importante o silêncio. Quanto menos pessoas comentar, menos importância vai ter aquilo, né? Então, se eu for me uma importar... coisa ruim, no se caso, eu me- né? Isso, não, tipo assim, o cara botou lá, um negócio de um lado, o outro vai lá do outro e tudo contrário, e daí fala um monte de ofensas, assim, sabe? Ofende todo mundo daquele lado. Gente, não é todo mundo, não podemos fazer isso, é a opinião de algumas pessoas, mas tem outras que são daquele lado e não pensam assim. Mas as pessoas daí botam todo mundo no mesmo saco, usando palavras horríveis, sabe? E daí o que acontece? Ela está externando aquilo que está dentro dela. Aquelas palavras feias que a pessoa está falando, que eu nem tenho coragem de falar aqui, é o que está dentro dela. Então, ela está externizando uma coisa para as pessoas verem e conhecer ela de uma maneira que você nem imaginava que ela era. Então, eu penso assim, ó, não adianta fazer isso. O silêncio é a melhor coisa. Se você tem Melhor opinião resposta. contra, não diga nada, porque você não vai mudar a ideia daquele que postou. Ele não vai mudar porque você falou diferente. O que eu me pergunto, né? Porque eu não faço isso. Só queria intriga. Gente, eu não me recordo de uma vez eu ter ido para algum post de alguém, seja famoso ou não, e ir lá falar minha opinião, por mais que eu não concorde, enfim, ou criticar aquela postagem. Eu não sei o que leva o ser humano a achar que ele tem esse direito, porque tu tá invadindo o limite do outro. Porque, assim, se a rede social é minha, Isabel, eu posso postar o que eu quiser. Isso aí E que eu outra, penso. tu não precisa... Graças a Deus, a gente não é obrigado a nada. Tu não é obrigado a seguir, tu não é obrigado a olhar. Então, Mas o que entrar na rede social do outro e falar o que tu não quer, o que tu não concorda, isso é E erradíssimo. aí, geralmente, quem faz esse tipo de comentário ainda é um perfil que nem é o da pessoa mesmo, é um perfil falso. Porque não tem E- coragem de porque expor não- na sua própria cara. E né? eu duvido que alguém teria coragem de chegar na família do Roberto Justus e dizer, olha só, que horror, vocês são... Pais horríveis. Horríveis. Como que essa criança tem uma bolsa de 14 mil reais? Alguém ia parar eles na rua e falar isso? Por que na rede social você pode fazer esse Porque tipo a de rede comentário? social te dá boca, dá Te dá poder, visão, né? dá visão, dá aqueles minutos de fama, que é o que todo mundo quer e sonha, né? Então, olha quanto Como diria- repercutiu o nome desse professor. Como diria Não deveria Humberto Eco, repercutir. né? Da voz dos imbecis. Quem Da não, voz dos quem imbecis. não conhecia ele, o pessoal conhecia lá daquela parte do Rio de Janeiro, né? E quem mais conhecia do Brasil agora, todo mundo conhece. Sim. Um conhecimento. Mas que eu aí não que queria tá, né? ser. Viu? Quem Mas sabe só, foi isso só que que aí quis. que tá. Eles não estão preocupados se é de uma forma positiva ou negativa. Eles querem só os minutos de fama. É, verdade. Então, assim, ó, também na parte, o Zanata sempre fala que quando alguém cometeu um ato ilícito, um assassinato, uma coisa,
que essa pessoa nunca deveria ser exposta à imagem dela na TV e nem fazer, porque daí as outras pessoas, lá o fulano, o Odé, o João, o Pedro, o Paulo, apareceu, vou fazer a mesma coisa, vou aparecer na TV. E a TV ela faz questão de mostrar o que lida, ele fez e como ele fez isso, ainda, né? que ele lida com essa parte, que lidou muitos anos com crime, né, na parte do crime, agora não lida mais. Ele sempre falava que isso era, que ele achava isso errado dos meios de comunicação da TV, e nem tinha internet na época, agora tem, né? Então mostravam, então o cara ficou famoso mesmo que matou alguém, sabe? Sim. Então é uma coisa E bem, hoje tá muito bem próximo. interessante de querer aparecer, eu quero aparecer. E hoje as redes sociais mostram muito mais do que a TV, porque a maioria dos veículos de comunicação, já falando então pela questão da ética do jornalismo, não se fala, não se mostra imagem, não se diz como se dá a notícia, mas não se traz detalhes. E isso serve também para as questões de suicídio, para não se incentivar as pessoas a fazer isso. Porque tinha uma época atrás que seria a carta da pessoa e fazia toda uma situação. E não se evidencia justamente para não potencializar essas situações. Mas hoje, com as redes sociais, o telefone na mão, tá acontecendo ali, os caras já estão filmando e vão bem pertinho para mostrar quanto mais ruim é. Sensacionalista. Porque parece que isso chama responsabilidade. Mais chama atenção das Mas aí notícias. só existem esses meios de comunicação porque tem pessoas que dão palco. Porque a partir do momento que você não dá palco, você não vai É ter... aquela história, né? Todo mundo fala, meu Deus, não posso ligar a TV porque só tem tragédia. Isso, Não olho as redes sociais porque só tem tragédia. A gente posta um acidente, o que acontece? Bomba. Bomba. A gente tenta trazer outras informações, trazer boas notícias, bons acontecimentos. Conteúdo de médio. qualidade, né? Era isso que eu ia opinião, falar. Por que mas- que a tragédia chama tanta atenção? Por que o povo, né, parece que gosta de ver É notícia isso ruim? que tá na TV, porque é isso que as pessoas querem ver. Se não tivesse, eles publicam justamente porque sabem que dá audiência. Com certeza. Só que dá audiência porque as pessoas ainda estão em busca desse tipo de... É como se eles precisassem... Quando tu vê que uma outra pessoa está passando por um momento difícil, seja ele qual for, né? Pode ser uma doença familiar, pode ser um problema no relacionamento, pode ser um acidente, enfim... Quando o ser humano tem um problema, né? Que é se comparar. E as redes sociais permitem muito isso, né? Tá o tempo inteiro se comparando. Meu Deus, a Daiane tá almoçando num restaurante bom. Por que eu não posso almoçar? Tu tá 24 horas... Quem não trabalha o autoconhecimento está se comparando, porque se comparar é se destruir. É a mesma coisa, é uma autodestruição. Mas o que acontece? Por que dá esse engajamento? Porque as pessoas, elas gostam de ver que tem outras pessoas passando por momentos difíceis. Pior que a gente. Pior do que elas mesmas. Porque rede social, normalmente, tu posta as coisas boas. E quando se tem essas notícias, tu vê que outras pessoas são humanas e estão enfrentando os problemas, dificuldades, como é de praxe. E todo mundo sabe que todo mundo tem... Eu tenho problema. Tu tem problema, Isabel. Tu tem problema. Tu tem problema. Todo mundo tem problema. Cada dia um problema novo. E a Mas daí gente temos que resolver. consegue... Só que, e tu posta sobre isso? Posta. Tu posta quando tu conquista alguma coisa, enfim. Porque, assim, essa dopamina é o que acaba engajando, né? Só que daí fica essa questão do comparativo. Eu sempre tô comparando a minha régua com a da Daiane, com a da Isabel, com a da minha mãe. Então, essa comparação é um dos pontos que leva as pessoas a quererem ver que tem outras pessoas enfrentando dificuldades também. Porque tu quer se comparar. E a falta de empatia que se tem hoje em dia. Sim. Eu, da mesma forma que se eu ver alguma coisa ruim, eu não vou lá criticar, ou boa, eu não vou lá xingar aquela pessoa. Às vezes alguém posta uma foto belíssima e tem outra pessoa lá comentando porque ela tá muito falsa e fez botox, sei lá. Isso acontece muito, né? Principalmente com famosas. E ninguém tá indo lá pra agradar ou, enfim, fazer um elogio. São muito poucos. E isso a gente percebe quando a gente posta ou pode analisar qualquer questão envolvendo acidente, morte, em sites de notícias, que tem os comentários, é claro, meus sentimentos à família, mas é 2, 3. Os outros 30, as pessoas estão xingando o motorista, xingando o que vinha do outro lado, xingando o pessoal das estradas. Opinando no que aconteceu. Eles são os próprios peritos. Não, eles sabem exatamente quem que estava errado. Mesmo que as informações sejam preliminares. Pior, eles querem saber mais. Mas quem que foi? O que aconteceu? Do que morreu? Mas, gente, o que vai mudar a tua vida tu saber isso? É muito triste, porque realmente as redes sociais, elas caminham uma desgraça do ser humano, né? Que eu digo. Porque realmente, assim, tu fica muito comparando com as outras pessoas e as coisas mudam de um tanto. E eu acho que Meu isso Deus, é triste é demais. que nem a inteligência artificial, né? O chat GPT, tem outras ferramentas de inteligência.
Eu acredito que assim como a inteligência artificial, as redes sociais, elas também têm as suas coisas benéficas, né? Você tem lá as coisas salvas, você conversa com as pessoas, você tem troca, o algoritmo te entrega, às vezes, as coisas que tu quer olhar, te dão dicas. Os últimos 3 livros que eu comprei foi com dica que eu tive do Instagram, né? Então, assim, ele tem os seus pontos benéficos e talvez sejam muito maiores do que os pontos que são prejudiciais, né, para o convívio, para a comunidade. Mas as pessoas não sabem usar as ferramentas. Se soubessem usar. E o brasileiro, principalmente, né? O brasileiro, ele não sabe usar as oportunidades que ele tem na vida dele, né? Para buscar conteúdo, para se aperfeiçoar, para, né, o intelecto ser desenvolvido. Não. E muitas vezes as pessoas acabam ficando quietas. Acontece uma situação que nem essa do Roberto Justus, eles ficam quietos para não se incomodar. Neste caso, foi ao contrário, né? Ele vai a fundo. Ele vai. Colocou já advogado. É aquela história, né? Envolveu um filho. Não é pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro. É uma 5 criança. anos que não pode nem se... E outra, voltamos, e daí? Qual o problema se ela tivesse uma bolsa de 50 mil? Qual o problema, Isabel? E daí eu acho que a gente tem uma questão também de pressupõe, né? Ah, a menina tem uma bolsa de 14 mil reais, a família é horrível. A gente não sabe o quanto essas pessoas ajudam, geralmente em instituições de caridade, o quanto de dinheiro delas é doado toda vez, as questões... Porque a maioria faz isso e geralmente fica por trás, não aparece, não mostra essa parte de doação que faz. E daí, realmente, se ele tem condições de dar uma bolsa de 14 mil para ser uma pessoa boa, eu acho que cada um tem que ter a sua E como ele se sentença. relaciona com pessoas dos níveis dele, quem sabe ela ganhou de presente? Né? Pode ter ganhado de presente, podia ser da mãe, como vocês falaram. Então, eu acho assim, a maior idiotice das pessoas é dar corda para um assunto desses, é botar em evidência uma coisa dessa. Deixa a pessoa usar o que quer e como quer. Eu fico pensando assim, se essa criança tivesse, então, 8 anos, né? Que, na verdade, eu não sei se vocês... A família do Roberto Justo sempre foi alvo de muitas críticas, né? Desde a época em que a Ticiane era casada com ele, que é a ex-mulher, eles tiveram a Rafa, né? Que é uma criança que teve uma questão facial, né? Uma má formação. Não sei exatamente o que foi e também não fui a fundo, até porque, né? Mas essa criança, ela sempre teve muitas críticas, né? Como que uma mãe tão bonita teve uma criança como ela? Como... Daí passou um tempo, quando ela tinha um pouco mais de idade, a Ticiane e o Roberto Justus permitiram, então, que ela fizesse a sua primeira cirurgia plástica para ter a harmonização, porque ela tinha um negócio aqui na região dos olhos e do nariz. Era longe aqui essa parte. Era separadinho. Meu Deus, criticaram a guria porque ela fez uma cirurgia plástica, colocaram uma criança... Mas, gente, a guria passou a vida inteira sendo criticada porque ela tinha esse problema, essa questão facial. E como se ela tivesse culpa, como se alguém tivesse culpa. Exato. E aí a guria foi lá, fez a plástica. Aí foi alvo de críticas de novo. E isso sequencialmente aconteceu. Agora, quando ela sofreu, e ela fala isso, né? Que ela teve que fazer terapia, teve que trabalhar muito, porque o tempo inteiro ela era comparada com a beleza da mãe dela, principalmente, e era colocada como um problema. Porque a Ticiane é bonita, hein? E imagina como é que é, tipo, tanto para a mãe quanto para uma filha, passar no meio disso, poder causar alguma inimizade ou ainda a dor que não passa essa família por uma situação como essa. Como é que fica o coração de uma mãe? E aí eu penso assim, e se essa criança que estava com a bolsa, então, na foto, tivesse um pouco mais de idade, uma idade um pouquinho maior, e tivesse acesso aos comentários? Até que ponto que ela também não seria prejudicada, a sua saúde mental? Porque, gente, tudo bem que tu pega aquilo ali, tu não... Tudo bem, é comentário de pessoas que não te conhecem. Mas tu acha que não dói? Tu acha que tu não fica remoendo? Quem nunca ficou remoendo alguma coisa que alguém comentou? As coisas, às vezes, a gente que é um grupo de comunicação, que tem, né, graças a Deus, um alcance grande, às vezes tem pessoas que comentam nas nossas postagens que eu fico remoendo. Não é nem criticando o nosso trabalho, mas assim, tipo, se manifesta. Imagina tu olhar e tu ver falando da tua filha, ou a criança mesmo vendo, as pessoas querendo a morte, querendo julgar, querendo dizer que tá certo. Mas quem é que deu poder a esses juízes de meia tigela? Por isso que eu acho... Nem Deus julgava, né, Isabel? Essa parte que ele está fazendo de ir para frente, não é nem pelo dinheiro, mas é sim para a pessoa tentar reconhecer e pararem com essas coisas aí de criticar sem saber o que estão fazendo. Então,
o dinheiro, ou se ele ganhar na justiça, o que for, isso aí não vai valer nada. Moedas, né? Mas a questão de mexer no bolso é importante, né? Não para ele que vai receber, que ele não precisa, mas para a pessoa... Pode até doar para uma entidade. Mas para a pessoa que foi fazer um comentário inadequado, para ela outra vez pensar um pouco mais antes de fazer. E esse exemplo também Porque ser é fácil de tido provar. para os outros, né? Justamente. Então, acho que isso deve ser feito. Acho que cada pessoa que nas redes sociais é ofendida, ela deve se defender, ela deve procurar justiça. Porque vai mexendo no bolso dessas pessoas, elas vão pensar 2 vezes antes de estar jogando merda, né? E aí eu acho que entra uma questão também que é uma linha muito tênue nesse sentido, que é a questão de, mas a pessoa postou nas redes sociais, então tá ali para todo mundo ver, eu tenho o direito de comentar, porque é a minha liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão, ela tem um limite. E ela acabe respeito, quando né? tu fere a integridade de uma outra pessoa. Desejar a morte de alguém não é liberdade de expressão. Desejar o mal para uma criança, para uma pessoa, não é liberdade de expressão. Então, eu acho que falta o pessoal ter e entender que existem limites. E que o meu limite começa quando começa do outro. Acaba quando começa do outro. Isso. Muito bem refletido. Mas troquei as ordens. essa questão, a gente... eu fico me perguntando, né? Porque aí, às vezes, a gente pensa, né? Será que vamos falar sobre isso? Será que vamos dar pau? Mas eu acho que também nós, como grupo de comunicação, temos que levar também... Porque se a gente conseguir mudar o pensamento de 5 pessoas que estão escutando esse programa a refletirem e cuidarem mais, trabalharem o poder estratégico do silêncio, né? A gente já vai ter feito o nosso papel. Porque é de sementinha em sementinha que tu muda. Não é no macro. Tu tem que começar pelo pequeno. Então, se a gente conseguir atingir pessoas e que elas possam refletir, na hora de... Você que está em casa, né? Se você conhece alguém que faz isso, na hora que vai comentar, eu preciso mesmo comentar, Isabel? O que eu vou ganhar com isso? Mas se quiser comentar também, pode comentar. Mas vai lá e cria um perfil dele. Não vai no perfil do outro comentário. É uma pergunta muito importante. Tu vai gastar o teu tempo com esse comentário? Vale a pena? E mesmo que tu não faça nada, que tu seja um à toa, porque normalmente é quem não tem o que fazer que faz isso. Mas enfim, se você não tiver o que fazer, vai ler um livro. Vai se aperfeiçoar, trabalhar o teu autoconhecimento, vai correr na rua, vai juntar um lixo e ajudar o meio ambiente. Agora, para de querer ficar militando na rede social dos outros, isso me incomoda. Uma coisa que tu falou, Thalita, a gente deve usar isso, a gente deve usar uma coisa que tu falou todo dia, toda hora. O que eu ganho com isso? Isso tem que refletir muito sempre. Todo dia tu tem que se perguntar o que eu ganho com isso. É a mesma coisa, Isabel. Não financeiramente, entendeu? Não, mas o que eu ganho? Valor, isso, o que eu ganho com isso? No momento que você sabe que não vai ganhar nada ou até vai te prejudicar, O que vai ser construtivo ou destrutivo na tua vida? Mas tu sabe, Isabel, que isso é uma questão também, que eu tô lendo um livro, e, na verdade já li o livro. Inclusive o poder, o óbvio também precisa ser dito. Esse livro, que eu falei já vai. Eu li em 2 dias, sensacional, inclusive indico. O óbvio também precisa ser dito. Tu tem ele físico, o livro? Ele então físico. pode emprestar para mim. Já tem 5 na frente? Na fila. Só frente. Eu tô precisando, tô terminando os meus lá. A Thalita tá abrindo uma biblioteca. Eu logo acho. mais. Inclusive, né, para você que busca um livro, quiser dicas, né, sempre gosto de contribuir também. Mas em todos os casos, o livro ele traz uma questão bem importante, que inclusive é quando você tá tendo troca presencial com uma pessoa. Às vezes tu tá conversando, e isso eu preciso também trabalhar, porque a gente é comunicativa, né? Tu gosta de trazer a tua opinião, de tecer a tua opinião sobre as coisas. Mas tem momentos que tu não precisa da tua opinião, que às vezes tu só precisa escutar. E como é difícil, né, tu fazer essa estratégia do silêncio. Para nós que somos comunicativas, aqui todo mundo gosta de conversar e de comunicar, né? A Tailine tá aprendendo agora, a Daiane... também, a Isabel sempre gostou, a minha mãe, meu Deus, e eu sem comentários. Então, assim, às vezes a pessoa, tu não precisa comentar, tu não precisa ter uma opinião sobre tudo. Tu pode apenas ouvir, mas quanto é difícil pra gente, como ser humano pensante, homo sapiens sapiens, ficar silêncio. Por que a gente não consegue? Será que a gente teve uma fase em que a gente era mudo, que agora, com o século XXI, a gente tem que falar tudo que a gente pensa? Já o Raul Seixas, né, ele já falou isso, que a gente não precisa ter uma opinião sobre tudo, né?
Vai ter um filme sobre Sábio, ele né? agora, né? Ele foi muito sábio, ele foi muito à frente de E ele tudo. conseguia fazer isso, inclusive, É. na composição das suas letras, né? Mas com toda certeza. Fazendo reflexões até hoje, metamorfose ambulante, maluco beleza, O dia que a terapia parou, que parou foi na pandemia, tu viu, né? O cara foi... Vou- sério. anos atrás, né? Quantos anos? Acho que uns 50 anos Pais e atrás. filhos. É. Bom, então ele era um... Ele passou, em umas partes, ele passou da dosa, né? Mas que ele era um homem à frente da sua geração, ele Mas com era. certeza. Isso sem Geração dúvida Coca-Cola, nenhuma. né? Sem dúvida nenhuma. Mas, enfim, o quanto vocês conseguem trabalhar em vocês? Eu respondi na minha própria afirmação, né? E vocês, meninas? Eu sim, eu tenho vezes que eu tô ficando em silêncio. Muito ou isso é 5%? Não, 20%, eu acho. Já estou melhorando. É uma evolução, né? Estou trabalhando isso. Diária, né? Tu Eu se tenho- controlar. Eu tenho muito, assim, de já tá a minha opinião, do jeito que eu acho, do jeito que eu quero. Isso aí é muito importante, a gente se policiar um pouco. E pensar que se o outro faz do outro jeito, pode não... Não é o teu jeito, mas pode dar certo também, né? Pode dar certo também. Inclusive na arquitetura, né? Em tudo. Tem tantas formas. Em tudo, na comida, no direito. no dia a dia da casa. Tem tantos jeitos de fazer as No coisas. jornalismo, às vezes tu coloca Tem uma tanta coisa, pode né? ser... Tudo tem duplas interpretações. Então, tripla, assim, quadra. se eu não estou aqui amanhã, as coisas vão seguir. Ninguém é pensado muito sobre substituível. isso. Ninguém é substituível. Vai seguir, vão te trocar por outra, entendeu? Vai continuar. Vão fazendo de outro jeito. Quem disse que não vai dar certo? Dizem, né, que você é insubstituível no que você é, não no que você faz. No que você faz. É isso aí. Com toda certeza. No que você faz, Simples outro, assim, vai, vou terminar com outro vai impacto. fazer Mas também. principalmente contar realmente até 10. Às vezes tu tem Consegue? vontade. Eu tenho conseguido, Thalita. Eu tenho pensado. Elas têm que me convencer, Eu entendeu? tenho que convencer A resposta você, porque dela, você né? fica me olhando É quase assim. uma terapia. Tu Mas tem é uma certeza? terapia, Aham. tá? Mas realmente, assim, ó, eu tenho pensado muito. Às vezes tu tem a resposta na ponta da língua para dizer para as pessoas e eu E coça pra... coça, eu viro as costas, eu respiro, eu conto, eu faço uma coisa, e aí eu vou dar a resposta dali a uns 3, 4 dias. Também é demais, né? Uma meia 3, hora. 4 dias. Aí eu já pensei, eu já refleti, daí eu posso... Mas a resposta não precisa vir. Pode ser errada, mas não voltando- não foi no automático. Levanta a mão. Voltando ao livro, você disse que tem um monte de gente na frente. Essas pessoas vão ler rápido ou vão demorar um mês? Vamos ler em 2 dias, que nem você? Eu leio A rápido. Daiane tá na tua frente. Daiane, responde. Eu leio rápido, uma semana no máximo. Eu deixo tu passar na minha frente, sabe? Não, mas tudo bem, Deus o livre, né? Eu fico esperando. Não, eu fico esperando, eu só queria saber se... E tem gente que demora um mês para ler um livro. Né? 2. Eu demoro... né? Nossa. Agora eu comecei, estou na segunda página, faz uma semana e eu estou na segunda página. Daí tu tem que voltar a ler toda a outra página porque tu não lembrou mais, às Ó, vezes. eu tenho... Tu pode ser a quarta, então. Tá, pode ser outro também, vê o que tu tem para me indicar aí, pode ser que tu esteja outro. Eu tenho Isso uma que eu tenho dentro na do tua Tá carro. bem aberta a novas literaturas, Isabel. Daiane Guissen, voltando ao assunto, que esse a gente pode discutir depois, É né? isso, Pode fazer mesmo. um só de livros, né? Podemos, Uma hora, né? Atualizar. inclusive. Vamos fazer um só de livros, cada um traz umas Ó, já temos indicações. a Isabel. E daí ao invés da Interessante. gente ter o Ó, celular que não, traz não, livros. isso é o tema dela. O teu é outro, vai criar. Daiane, você consegue conter a sua opinião? Eu acho que eu tenho 2 respostas. E uma que eu trabalho. Começou, jornalista. Eu tenho. Tu é advogada agora? Que depende de tudo? Eu trabalhei muito tempo com advogados, então. Pegou uma chefe que é... Eu acho que no quesito daquelas respostas que a gente tem, às vezes, intuitivas e que são explosivas, eu tô fazendo, tipo, né, contando até 10 e pensando, vale a minha no paz? início, Mas eu tô fazendo isso porque eu tô cansada e eu penso, não quero. Vou resolver. Não é pela minha evolução espiritual, né? É É só por cansaço mental. Mas tem outra questão que quando a Thalita falou, me veio à cabeça, e que muitas vezes nessa nossa ânsia de conversar, de opinar sobre tudo, muitas vezes tu tá conversando com alguém e tu já tá ouvindo o que ela tá falando e pensando no que tu vai responder. E daí Ai, tu eu sou não assim. tá nem prestando atenção no que a pessoa tá falando, porque tu já quer ter uma resposta boa para responder para ela. E eu tô tentando trabalhar o fato de que eu vou só ouvir a pessoa e de que pode ter 5 segundos de silêncio ali para mim produzir e pensar no que eu vou responder para ela. Mas o mais importante é que inicialmente eu ouvi aquela dor ou aquele sentimento ou o que ela estava me contando. Então, essa é a minha parte de trabalho agora, de tentar não estar conversando com alguém e já pensando na resposta que eu vou dar para ela. E a gente E é aprende difícil. muito mais ouvindo, né? Isso é fato, né? Bem difícil, você tem que falar, mas é bem difícil. Como é que é? Tu acha que eu não tô tentando também?
Tá me dizendo que eu tô sem sucesso? Nós podíamos fazer um brick, né? Vocês não estão sempre aqui, mas nós três, né? Até a Eline quase não fala, mas enfim. Mas não, mas ela começou a falar. No ar, né? Viu? Eu Não, vi não, que ela... mas ela não é de opinar na vida dos outros. A Eline é bem contida nesse contexto. Ela não é a gente que é mais... Nós que opinamos mais na dela, metida. né? São mais metidas. Aqui, ó, ela acha... Mas eu... Meu Deus! Mas é que ela é novinha ainda, e até ela mais... Tá mais- todo Como é mundo que de é o nome olho da tua nela, mãe? né? Como é que é o nome da tua mãe? Roselaine, fique tranquila, tá? Que os olhos aqui estão ali. Eu sei que tu não tá aqui, tá lá em Tunas, mas aqui tem um olho aqui, fique tranquila. Mas em todos os casos, eu combinar assim, começou assim, vai contar um... Dá um Ai, tapão. de novo os tapão. Até o verão, eu vou vir com a camiseta. Com vergonha. Mas viu? eu vou ser mais, Que entendeu? é esse? Porque eu acho que eu falo mais Viu? a opinião do que tu. O roxo vai ficar... Fica à vontade. Não dá, não consegue, não tem. Tem certeza? Ela vai com a mãozinha assim, ela não vai com a mão aqui assim, ó. Não, eu não tenho, eu não tenho esses no anel guarda aqui, ó. idoso, quinta-feira, que fui falar com uma pessoa e eu guardei a mão. Daí que eu me lembrei que não é uma pessoa conhecida, né? Eu tenho essa mania, pessoal. Inclusive, desculpa se Não é um era momento íntima, você... conhecida era, com certeza não era íntima, tu quer dizer. Não conhecia ela. É a não primeira conhecia? vez que eu tinha visto. Só que daí eu fui fazer assim. Só que eu tenho essa mania. Só que não é por Pode mal. continuar me usando de exemplo para ver o que tu quiser. Viu? Vocês vão ter que Mas trocar de eu- lugar. Esse braço já tá roxo de tanto... Depois vou bater na parede. Mas em todos os casos, né, a gente Nunca sabe fique que, do lado que isso direito. Isso é muito difícil, mas eu acredito nessa evolução espiritual, porque pelo menos a gente sabe o problema, né? A gente não tá negando. A gente e já já sabe é que meio tem uma caminho. questão, é. Exato. Quando tu sabe que tu tem um problema, tu já tem meio caminho andado, porque daí pelo menos tu sabe que tu tá errando. Porque tem gente que finge, né? Fechar os olhos assim e que não tá enxergando que tem um Tem problema. aquelas coisinhas, como é que é o nome daquilo? Isabel deve saber de Dos cavalo. cavalo? né? Viseira. Viseira. Porque pra Isabel, se ela nunca foi Cavaleira. cavaleira, eu Mas fui é- cavaleira. mas né? é que a Isabel mas eu tem às vezes conhecimento, falo sobre né? isso com pessoas que não têm a visão ampla, né? Eu sempre faço Amazona, esse eu fui comentário. Amazona. Aí eu digo assim, aquela pessoa precisa estar com Uma viseira de cavalo? a viseira de cavalo, porque, nossa senhora, Principalmente enxerga falar, só assim. a ó. minha avó falava isso em relação ao É. relacionamento. Tira essa viseira de cavalo, não é o único homem do mundo, abre tuas opções. E bem devagar assim, né? Não, ela falava nessa, pra dar uma acordada, né? Mas eu acho que vale a gente pensar com esse caso da filha, então, que eu nem sei o nome da menina, mas enfim, essa criança que foi exposta a esse A discurso. bolsa foi mais importante do que o nome da menina. Em todas as redes sociais, nos Nem se jornais. falou o nome dela, é. né? É a filha do Roberto Justus, a filha da Ana Paula. E no fim das contas, a gente acaba começando a refletir e fazendo com que você reflita em casa que às vezes a gente não tem que estar opinando. A vida da gente. Gente, Não temos que chega. Viu? Escuta, quem tem tempo livre vai achar o que fazer. Vai carpir um lote. Eu tenho uns quantos lá, se alguém quer. E a gente tá aí, tem quanto trabalho a gente tem, o corre-corre do dia a dia. Como que a gente vai fazer para que as coisas não aconteçam, né? Então, já O tem Milay tá presente, né? É. Um abraço pro Odair Milay, que deixou o telefone aqui, né? É, não, que o enquanto- pessoal deve ter olhado. Ele "Nossa, passou aqui sábado. já Não, tô e, eu, falando". não, e o bom é tentando fazer sinal pra Tailine tirar o fone e escutar. Que... Eu acho que era da NECA. Não, meu, não. Não, era do Milay. Era do Milay. Milay passou por aqui hoje de manhã. Um abraço pra ele nesse sábado maravilhoso. Ai, ai. Bom, então, meninas, perdemos até o raciocínio. Vamos encerrar, porque já estouramos o tempo. Graças a Deus, foi bem no momento final, né, Tailine? Então não desestruturou todo o programa. Mas eu deixo pra vocês fazerem as suas considerações finais e principalmente a reflexão que a gente leva desse programa, que debateu mais uma vez as redes sociais, né, esse ambiente que permite para todos trazerem a sua opinião, mas que a gente possa filtrar o que a gente vai comentar na vida das redes sociais, mas também no dia a dia com pessoas que a gente tem no físico, na presença, que a gente também não precisa comentar tudo e opinar sobre tudo e dizer que aquela coisa está sendo feita diferente do que nem a Isabel falou. Tem coisas que a gente só precisa ouvir. A gente não tem que estar opinando sobre tudo. A opinião pode estar no nosso cérebro, no nosso inconsciente e na imaginação. Isabel, considerações finais. Até porque, como eu repeti antes, não vai mudar, né, Thalita, a opinião do outro. Então, eu Até penso muda, assim às que a vezes, gente... uma boa advogada mas muda, tá? A gente deve abrir a boca e deve se expressar mais para agradecer, para elogiar e não sempre para delicacete, né? Então, a mensagem que eu digo, que eu deixo aqui é para as pessoas, quando se expõem para uma coisa boa, para um elogio, né, para um incentivo, mas não só para criticar e magoar as pessoas.
Então, aproveitando também, desejando um bom fim de semana para a avó do Bruno, que é nossa ouvinte, né? E disse que ia dar um alô para ela. E desejando melhoras para o Bruno, então. E tudo de bom para todos os ouvintes, um bom fim de semana a todos. E até a próxima. Neca Trenepol Crestani. Para finalizar aí, deixar um beijo no coração de cada um de vocês aí. E realmente, quando vocês forem olhar a rede social, pensem, parem, analisem se realmente vale a pena ou não. E se vocês realmente acharam, eu vou comentar, passa para uma outra coisa que vocês já vão esquecer aquele lado lá e já passou. Eu gosto muito de olhar aqueles videozinhos para dar risada, pegadinha. Então faça isso, vai dar risada daquelas pegadinhas e eu tenho certeza que melhora também o teu humor, porque você não vai ficar tão como é que rabugento. Rabugento, pesado, né? Então tu vai estar tu tira os momentos assim rindo das pegadinhas dos outros, né? Nem então, isso o Silvio Santos podia fazer mais nos seus últimos tempos de vida, né? Porque era alvo de crítica também. Eu adorava as pegadinhas dele. Até hoje eu gosto de dar risada olhando as pegadinhas do Silvio Santos. E vai dizer que tu não passa aquela horas do dando chão. risada. Você já viu a do chão? Eu gosto das que tem A cola no funerária. Da funerária. Cara, legal. Eu penso que tudo que faz a pessoa rir é bom. Até uma piada pode ter até suja. Desde que a pessoa ri... Isabela, ela tá bagaceira. Não, mas Tu é tá tirando sério. o teu estresse em vez de estar Porque botando o fazer- estresse Isabela, na tu já rede se social. despediu? Tchau. Daiane disse. Eu acho que se você não tiver nada de construtivo pra comentar, guarda pra você e passa pra próxima, segue a tua vida, porque o outro não quer saber o que tu tem pra dizer. E, é claro, desejar a todos um ótimo sábado. Até o próximo programa. Pra finalizar, um feliz sábado pra Né? Tá ótimo Que agora eu já começo a ficar ansiosa pelo café daqui a Justo. pouquinho, né? É de noite só, mas eu já tô ansiosa. Bom lembrado. Agora eu pensei que café, mas o agora eu me café da lembrei. Pai. Sim, bem lembrado, Daiane. Muito Exato. obrigada. Nesse sábado, dia 12, nós temos o café colonial, eu ia dizer o cartão colonial, café colonial da Pai, que é tradicional aqui do nosso município. O cartão é R$70. Talvez ainda tenhamos algumas unidades disponíveis ou talvez para retirada. É importante a gente saber que tu não tá só comprando um cartão de café colonial, você está ajudando uma entidade que tem um trabalho que é fundamental e que é uma entidade espelho, não só no âmbito regional, mas estadual e nacional, e que você vai estar contribuindo porque a gente, né, nunca sabe se a gente vai um dia precisar daqueles serviços e daquele atendimento. E lá o serviço é com excelência. Então, realmente reflitam. Às vezes tu não vai poder ir, compra o cartão apenas. Só pra né? colaborar. Para colaborar com a entidade. A gente sabe que é importante ter, assim como o hospital, como também o lar do idoso, são entidades que não têm fins lucrativos e precisam dessas ajudas para poder manter o dia a dia. Então, vale a pena você também poder contribuir. Dito isso, agradecemos a todos pela companhia nesse sábado. Vamos terminar animado, porque hoje é fim de semana, tá começando, né? A gente já deu as nossas, né, chicoteada, pitaco também. Mas eu acho que para complementar o que a Daiane falou, se for construtivo ou não, também, independente, às vezes pode ser construtivo, né? Porque às vezes tu pode contribuir com a tua opinião, mas pense 3 vezes antes. Será que vale a pena também? Aquela pessoa vai estar pronta para ouvir? Ela quer ouvir a minha opinião, mesmo que seja construtiva? Vamos trabalhar mais esse silêncio estratégico, né? Que a Gabriela Prioli trouxe, para que a gente possa ter, né, uma convivência melhor e principalmente que a nossa saúde mental esteja melhor. Porque você não está só prejudicando o outro, você está principalmente se prejudicando quando você emana esse tipo de energia. Isso é comprovado, inclusive, tá na ciência. Bom, para a gente fechar, a gente agradece os nossos patrocinadores, Laboratório de Análises Clínicas da Unitá. Resultados precisos e laudos confiáveis você encontra com o Laboratório Unitá. Telefone é o 991-220846, em Não Me Toque, Lagoa dos Três Cantos e Carazinho. E também a Clínica Lazo, que é um centro de saúde e bem-estar que conta com profissionais que são capacitados para estar te atendendo de forma integral, presencial ou online. E você pode fazer o seu agendamento pelo telefone 991003109. Tem profissionais de psicologia, também com pessoas que estão voltadas à saúde mental, nutricionistas, biomédica, pedagoga, psicóloga, entre outras profissionais que estão atuando na Clínica Lazo aqui em Não Me Toque. Já faça o seu agendamento e cuide da sua saúde, colocando ela em primeiro lugar. Agradecendo a Clínica Lazo e o Laboratório Unitá. Esse foi mais um Sexo Nada Frágil. Até sábado que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.